Jornal da Cidade. Entrevista. Você já ouviu falar em café e psicologia tudo junto? Pois bem, 2 jovens da cidade de Poços de Caldas têm se dedicado a esse trabalho que visa ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. E já estão aqui nos estúdios da Rádio Vinícola a psicóloga Mariana de Paiva Monteiro e o seu companheiro de projeto, Pedro Guilherme Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto. Mariana e Pedro, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado. A gente que agradece pela oportunidade. Obrigada. Bom, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu achei muito bacana. Então, eu gostaria que vocês falassem de onde surgiu a ideia desse projeto e o nome Café com Psicologia. A gente se conheceu no começo do ano passado, né? No finalzinho do ano passado, começo desse ano. E a gente começou a ver, tanto ela como psicóloga, eu como líder de jovens, que essas duas frentes, né? A gente conversando ali, trocando figurinha, começou a ver que essa frente, a gente poderia unir as duas coisas, porque a gente foi vendo que muitos conselhos, muitas dicas, né, que eram usados ali pela psicologia, eu encontrava fazer isso no online, né? A gente começou no começo da pandemia com lives no Instagram, e no mês de julho a gente decidiu criar esse canal no YouTube para levar essas duas frentes e ajudar as pessoas, né? Mariana, como que funciona, então, esse projeto? Explica para o ouvinte da Rádio Vinícola que está em casa. É difícil ser jovem. Ser jovem em 2020 está no level mais hard ainda, digamos assim, né? Está mais complicado ainda. Então, a gente tenta fazer esse serviço justamente porque nós somos líderes de jovens na igreja na qual a gente faz parte. Então, a gente já tem essa linguagem voltada para os jovens. Qual que é o nome da igreja? É Igreja Missão Boas Novas, de Poços de Caldas. Tá certo. E há quanto tempo vocês estão com esse projeto? Foi desde o início da pandemia, né? A gente começou com as lives no Instagram, e depois a gente partiu para o YouTube e até a gente fez um pequeno trabalho com a escola, onde a gente fez uma orientação com professores, supervisores, né? A respeito desse trabalho, e também pretendemos, no próximo ano, estar levando isso para dentro das escolas, seja online, ou se houver uma flexibilização, a vacina, alguma coisa do tipo, levando esse trabalho para as escolas. Como o público é jovem, né? A nossa ideia é alcançar onde eles estão, né? O máximo de pessoas possíveis, Sim. né? Mariana, a gente vê, falando em levar esse projeto para as escolas, a gente vê que essa nova geração de jovens tem um alto índice de depressão. A psicologia explica isso? A depressão está vinculada muito com a falta de capacidade, por exemplo, de frustração. E, infelizmente, a nossa geração se frustrou bastante, né? E só que a geração que está vindo não se frustrou tanto, assim. Porque tem aquela velha mania que eu não sei, assim, os ouvintes já falaram essa frase para os seus filhos. Vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Né? Então, a gente acha que a gente está fazendo o melhor muitas vezes para os nossos filhos, mas, na verdade, não é esse caminho, né? Inclusive, também, a quantidade de informação também. Então, a gente está vivendo como se fosse um boom do século. Então, é tudo diferente, mudou muito rápido. E aí, os pais e as pessoas na sociedade, elas não souberam lidar muito bem com essa mudança, porque foi muito rápido, não foi uma mudança gradual, né? Então, por isso, esse boom da depressão, infelizmente, não só da depressão e ansiedade, cada vez no público mais jovem. E você acha também que com essa pandemia que nos pegou de surpresa, muitos jovens têm ficado em casa, muitos sonhos foram adiados. Você acha que isso, de certa forma, contribuiu para esse aumento? Sem dúvida, porque uma coisa que acontece muito na adolescência é o grupo, né? Os adolescentes, eles precisam do grupo para poder se firmar ali como a sua identidade, né? Como não tem como sair de casa, os grupos ficam muito online, né? E aí, no online, tem essa dificuldade de contato e dessas questões que são fundamentais. Então, com certeza, a pandemia ajudou, contribuiu bastante para essa situação se agravar. E como que vai ser o processo quando terminar essa pandemia, Mariana? Tem como, a psicologia já prevê isso? Então, teve no começo da pandemia, sim, posso dizer pelos meus pacientes, muitos escolheram dar um tempo na terapia.
No meio da pandemia para cá, a busca está cada vez maior, porque as pessoas estão percebendo que a saúde mental está ficando péssima, num estado assim ruim realmente. As pessoas estão vendo a importância disso. Então, eu acho que a psicologia tem como ferramenta ajudar as pessoas a enfrentarem as coisas que ainda estão por vir, né? Ou as coisas que aconteceram durante essa pandemia, né? Ressignificar, reestruturar e melhorar a maneira de viver, né? Para ter uma saúde mental legal. Certo. Pedro, como que a fé ela pode ajudar nessa questão da ansiedade dos jovens? Eu vejo assim que quando a gente se apega à fé em Deus ou em alguma coisa, a gente se apega em uma força maior do que a nossa força. A gente coloca a nossa esperança. É algo inerente ao ser humano. O ser humano, independente da fé que ele professa, ele sempre busca algo superior àquilo que ele consegue fazer, uma ajuda que vai além das forças que ele tem. Então, por que a gente estimula, né? No meu caso, eu uso a fé cristã, das pessoas se apegarem à fé para buscar essa força que nós, enquanto seres humanos, não temos. Nós buscamos ajudas uns nos outros, mas existe algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E aí, quando a pessoa ela cria essa expectativa, essa esperança, ela coloca essa fé em Deus, né, que seja, ela consegue ter forças para passar pelo momento que for. A gente vê tantas pessoas que passaram situações terríveis, e tanto a ajuda das pessoas como o fato delas colocarem fé em Deus ou de acordo com a fé que elas professam, ajudou elas a passar por aquilo, né? Certo. E esse projeto, ele abrange todos os tipos de fé, né, Pedro? Todas as religiões. Fala pra gente sobre isso. Sim. Não é só um nicho, né? Eu uso como base a Bíblia e a fé cristã. A gente tem públicos de todas as religiões. A gente não chega a falar de nenhuma religião específica. A base que eu uso de fé é a Bíblia e a fé cristã, a fé em Jesus. Mas não tem assim, não é segmentado, não existe assim algo que exclua qualquer pessoa que queira, né, participar, que queira entrar em contato, que queira uma dica, um conselho, uma orientação nossa. Tá certo. E quando vocês estão lá no projeto, não dá assim aquela certa discordância entre a fé e a psicologia, Mariana? Porque às vezes a psicologia acredita em algo totalmente diferente daquilo que a fé ou a Bíblia processa, né? Uhum. A gente vê que, claro, tem algumas coisas que diferem, mas tem muitas coisas que andam juntos. Eu trabalho com a psicologia são várias psicologias, né? A psicologia que eu trabalho é a psicologia terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é bem específica, assim. E algumas atividades, por exemplo, que eu passo para os meus pacientes, a gente encontra como que elas já tenham sido realizadas biblicamente. Então, aí foi na onde a gente teve esse start de falar, gente, elas não precisam ser excludentes, né? Principalmente porque tem estudos científicos, os mais recentes da neurociências, falando que a fé, a espiritualidade acessa uma parte do cérebro que só ela consegue acessar. Então, se a gente tiver, quem tem a fé, uma espiritualidade, consegue acessar uma área cerebral de quem não tem, não consegue. Então, a gente falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa para unir isso realmente. E aí, como a gente acredita na fé cristã, a gente pegou e juntou isso e começou a fazer esse projeto que está dando muito certo. Bacana. Mas, Pedro, você acha que a fé, ela ajuda, ela é um caminho para a pessoa sair, talvez, de uma onda de depressão? Sim, com certeza. De ansiedade? E até mesmo isso que a Mariana falou, várias vezes a gente estava conversando assim e via processos que a terapia faz com as pessoas e eu falava, peraí, mas tem isso aqui que tem histórias bíblicas onde Deus fez esse mesmo processo com seres humanos. A gente falou, peraí, então olha como que as duas coisas se encaixam. Tem um exemplo de um personagem bíblico que é o profeta Elias, que teve um momento da vida dele que depois de um grande sucesso que ele teve, ele caiu ali em depressão. A Bíblia mostra o personagem ficou depressivo. E a forma que Deus tratou com ele não foi assim uma forma sobrenatural, que teve anjos. Não, ele falou assim, você vai descansar, você vai comer, você vai dormir, depois você vai caminhar, e conversou com ele. E o que hoje faz isso? A terapia. A
trabalha dessa mesma forma. E a gente começou a enxergar na vida de vários personagens várias vezes em que Deus usou do natural para tratar as pessoas. Eu falei, então por que não unir as duas coisas, e né? isso, tanto a terapia como a fé, você vai encontrar conselhos e orientações que vão te ajudar a lidar com a ansiedade, que vão te ajudar a lidar com a depressão, assim como nesses casos, né, onde a gente falou, é a mesma técnica que os psicólogos usam, o próprio Deus, há 2000 anos atrás, usou com pessoas, já para nos ensinar, né? Porque eu entendo assim, que quando a gente fala a respeito de Deus, a gente imagina que Deus só age de uma forma sobrenatural. Mas não, ele deixou as coisas comuns, como um médico, um psicólogo, um amigo, formas dele agir na nossa vida para nos ajudar de formas naturais. Então eu vejo dessa forma também. Tá certo. Eu vi um vídeo de vocês no canal do YouTube que me chamou muita atenção, que é como sobreviver se não me sobra tempo para fazer um miojo. Esse foi um tema que eu até ri bastante, né, que foi muito bacana. Mariana, a população geral tem sofrido com essa ansiedade, né? Nossa, a gente sempre tem sofrido com ansiedade, né? Mas durante a pandemia, o índice eu acho que foi altíssimo, justamente por essas incertezas do futuro, né? Porque a ansiedade nada mais é do que a gente ficar pensando muito no futuro e esquecer de viver o presente, né? Então isso aumentou muito, mas muito, muito mesmo com a pandemia por conta dessas incertezas, né? E aí quando a gente é ansioso, acaba que a gente se desorganiza, né? Por isso a ideia do vídeo. Acaba que você começa a fazer muitas coisas, não termina nada que você começa, e às vezes o dia passou e você não fez nada, não fez nenhum miojo. Né? Essa é a ideia do vídeo, né? Então a ansiedade aumentou muito, e esse vídeo é uma maneira das pessoas talvez se perceberem, porque eu como psicóloga, eu entendo que nem todo mundo tem um recurso, principalmente na pandemia, recurso financeiro, para poder, talvez, estar pagando uma terapia. Eu não sei como é aqui em Andradas, mas lá em Poços, para você deixar o nome no postinho para te chamar para terapia, no SUS, demora um cadiquinho, sabe? Então, a gente tenta alcançar com esses vídeos essas pessoas para dar uma melhora, até ela ter a condição ou conseguir marcar uma terapia para ela conseguir fazer. Porque, como o Pedro falou, a gente acredita, sim, que Deus pode fazer algo na vida das pessoas, com certeza, é a nossa fé. Mas também a gente sabe que se a psicologia foi deixada aí, tem um significado também. Então, eu não posso ficar esperando as coisas simplesmente acontecerem do nada. Se eu tenho recursos, se eu tenho profissionais para ir buscar ajuda. Com certeza. E para quem quiser conhecer o projeto, quais são os meios, Pedro? Nós temos o principal, que é o canal do YouTube, né? A pessoa pode entrar lá no YouTube, digitar Café e Psicologia, normal, separado, direitinho, que vai achar o nosso canal, vai achar até uma matéria que a gente fez lá na TV Poços, de Poços de Caldas, falando a respeito. A gente tem a página no Facebook também, que é facebook.com/Café e Psicologia, aí no caso é tudo junto, e no Instagram, que é café.epsicologia. E também tem as nossas redes sociais, porque a gente divulga as nossas também, porque muitas pessoas já entraram em contato comigo ou com a Mari pedindo ajuda. Uhum. E como a Mari falou que às vezes as pessoas não têm o recurso para procurar uma ajuda, um terapeuta profissional, a gente se disponibiliza a ajudar também. A minha é Pedro GH Maciel no Instagram, e a da Mari é Mari_P Monteiro. Se alguém precisar de alguma ajuda, precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente também, que na medida do possível a gente vai estar ajudando. Tá certo. Mariana, você faz atendimento em Poços de Caldas? Eu faço em Poços de Caldas e em Juruáia. Eu atendo em 2 cidades. Pode deixar o telefone de contato, caso alguém também queira entrar em contato. Legal. Eu vou deixar aqui, é o número... Você pode me chamar pelo WhatsApp, acho que fica mais fácil para todo mundo hoje em dia. É 359-9123-1988. Mariana, é só me chamar lá que a gente pode conversar, a gente pode marcar. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Jornal da Cidade de hoje. Obrigada, eu que agradeço. Nós que agradecemos.